Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse é o primeiro evento dos vários outros que a gente vai organizar aqui dentro da Assembleia. A ideia é que todo mês a gente traga pessoas que tenham histórias inspiradoras em assuntos, né, que estão muito relacionados com a nossa realidade, que podem inspirar a gente também a se mover, a fazer coisas diferentes. Eu trouxe aqui hoje 2 convidados, né? Queria até pedir para virem assim, compor a mesa, apesar de formalidade não ser muito, né, o perfil nosso, né? Tanto que eu estou de camiseta aqui normal, né? Não tem essa coisa de terno e gravata, mas eu acho super importante, né, reconhecer as pessoas que vieram prestigiar o evento e contribuir de uma forma tão bonita. Então, primeiro, Felipe Sabará, presidente do Fundo Social de São Paulo. E a Mariana Serra, convidada especial de hoje aí, que vai dar uma palestra para a gente. Daqui a pouco eu vou passar toda a mini bio. Isso é um calhamaço de coisas que ela já fez. E que, pô, tenho certeza que vai ser super legal a gente ouvir das experiências dela. Bom, por que a gente começou com esse tema, né, do voluntariado e da educação, né? Porque para mim foi essas 2 experiências, né? Quando eu busquei sair do meu ambiente de conforto e buscar lugares diferentes, foram os momentos que eu mais aprendi e que mais fizeram a diferença para mim, né? Só contando rapidinho para aqueles que não me conhecem muito bem, eu sou de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Daniel José, meu nome, né? A gente tem que começar se apresentando pelo nome. 31 anos, né? Eu sou de Bragança Paulista, venho de uma realidade tipicamente brasileira, apesar da minha família ser muito específica, né, com pontos assim bem diferentes, né? Meu pai hoje tem 95 anos de idade, para vocês terem uma ideia, isso já é bem diferente, né? E ele queria ser padre, não deu certo, acabou tendo 11 filhos. Então isso também é bem diferente. Algo não deu certo no meio do caminho. Mas, enfim, é uma família com valores muito bonitos, né? Ele não virou padre, mas sempre está lá passando os valores cristãos, assim, sempre no dia a dia. Para a gente, é um modelo para mim que eu levo comigo em todos os lugares, inclusive aqui no trabalho dentro da Assembleia. Minha mãe tem uma experiência de vida de muita luta, batalha. Começou a trabalhar aos 7 anos de idade, trabalhando a vida inteira como diarista, sempre ralou, sonhava em estudar, mas nunca teve a oportunidade. Então, ela repassou esse sonho para os filhos e cobrava muito da gente estudar. Então, não era natural para mim, acho que não é natural para boa parte das pessoas o gosto pelo estudo, né? Mas a gente sabe que é através da educação que a gente consegue chegar mais longe. E para mim foi isso que eu aprendi ao longo do caminho e que, enfim, fez com que eu desse os primeiros passos. De ganhar uma bolsa de estudos, vim aqui para São Paulo fazer economia no INSPER aqui do lado, depois trabalhar no mercado financeiro por alguns anos, instituições super boas, ao lado de pessoas muito bem preparadas, mas em determinado momento aconteceu algo que eu acho que aconteceu com todos nós aí, que acabamos decidindo, né, nos dedicar, né, para buscar transformar a sociedade, que é falar, poxa, eu gosto muito, né, eu aprendo muito com o meu trabalho, é um trabalho muito legal, mas eu não sinto que aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia está impactando a vida das pessoas que mais precisam, né, apesar de... Poxa, se eu faço um trabalho bem feito como analista de investimentos no mercado financeiro, eu estou contribuindo para a sociedade de uma maneira mais ampla e indireta, eu senti essa vontade de querer fazer mais. Eu senti essa vontade de querer me dedicar, me doar quase como um missionário. E aí eu larguei tudo e fui até a Jordânia, no Oriente Médio, trabalhar com refugiados do Iraque e da Síria. Essa foi a primeira vez que eu tive uma experiência de trabalho humanitário. Foi uma experiência incrível. Eu cheguei sem saber onde eu estava pisando, sem ter a mínima ideia de como a sociedade era organizada, e aí eu comecei a me virar, comecei a ler vários livros sobre as civilizações árabes, comecei a ler vários livros sobre a situação dos refugiados, comecei a pesquisar, a marcar conversas com professores lá das melhores universidades lá da Jordânia, para buscar aprender com eles, né, onde eu estava pisando, como que é a sociedade organizada, como que eu ali dentro daquele ambiente posso fazer a diferença. E, enfim, foi uma experiência muito dura, porque tem um choque cultural, aprender árabe não é fácil, né? Até hoje não aprendi, então, mas pelo menos sobreviver, dá para sobreviver um pouquinho. Mas eu comecei
a ver, até assim, uma das grandes conclusões, na verdade, 3 grandes conclusões que eu tirei daquele período foram: a primeira, a importância da liberdade, né? Quando você vive numa sociedade em que as suas liberdades mais básicas não são garantidas, como a liberdade de ir e vir, a liberdade de opinião, né, você sente um peso enorme nas suas costas. Parece que tem um saco de cimento invisível que está com você o tempo inteiro. Eu sentia isso direto, assim, o quanto que, enfim, você se sentia observado pelas pessoas que estão ao seu redor, você saber que boa parte das pessoas passam informações para a inteligência, né, da polícia, e que isso pode ser usado contra você a qualquer momento, que elas sabem de onde você veio, para onde você está indo, sem você nunca ter informado, em que, dependendo das perguntas que você faz, você passa a ser interrogado. Eu, inclusive, fui uma vez interrogado, do nada, assim, sabe? Poxa, eu adorava perguntar para as pessoas o que elas achavam da política, o que elas achavam do regime local. Isso já eram perguntas assim completamente fora do aceitável socialmente. Então, enfim, foi uma experiência muito importante nesse sentido. O segundo ponto é que eu aprendi o valor das instituições democráticas, né, o quanto que isso faz a diferença para garantir as liberdades que eu sentia falta, né? Pensava, poxa, mas por que a gente não tem essas liberdades, né? Porque a gente não tem uma democracia ali, né, naquele contexto onde eu estava. E eu entendi o quanto que é importante a gente batalhar para que nosso país, né, e aqui pensando no nosso caso aqui no estado de São Paulo, no Brasil, para que a gente tenha, seja um país o máximo democrático possível, cada vez mais aberto, enfim, então isso foi muito importante. E terceiro ponto, eu entendi que se eu quisesse fazer a diferença, para mim era importante, e aí eu acho que é uma descoberta pessoal de cada um, né? Uns vão querer fazer a diferença no próprio bairro, uns vão querer fazer a diferença na própria família, ajudando quem está, enfim, do lado todos os dias, as pessoas com quem você tem um relacionamento de afeto muito grande, né? Para mim, uma coisa muito importante era a escala. Era querer ajudar muitas pessoas, porque eu sabia que muitos jovens, muitas crianças estavam crescendo em condições muito iguais às que eu cresci, mas que não tiveram as oportunidades que eu tive. Então, eu entendi que, para mim, era legal fazer aquele trabalho, era legal poder trabalhar com assistência de saúde, poder dar aula, poder ajudar a formular programas de ensino técnico, mas eu queria escala, eu queria fazer... atingir mais e mais pessoas. E, nesse caminho, né, a política poderia ser uma alternativa. Foi, inclusive, a primeira vez que eu pensei que a política poderia ser um caminho para mim, né? O que é muito engraçado, né, porque quando a gente pensa na política, a gente sempre pensa pelos aspectos negativos da política, né? Poxa, onde a política não está funcionando bem, onde ela está atrapalhando a vida das pessoas. É geralmente nesses momentos que a gente pensa na política. No meu caso, enfim, demorou um pouco, mas eu entendi que a política pode ser serviço, né? Então, eu coloquei ali no meu radar que, em algum momento, eu poderia me aventurar aí na política. Achei que fosse só lá na frente, acabou que foi meio que agora, e acabou que deu certo. Então, a gente está aqui hoje. Enfim, então, a mensagem principal, né, que eu queria dizer é essa, assim, que a gente aprende muito quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? E, então, estimular para que cada um de nós, né, aqui no estado de São Paulo, enfim, Brasil afora, busquemos conhecer realidades diferentes, busquemos tentar fazer a diferença nos lugares que estão longe da gente, é super, super importante. Mas, obviamente, eu não sou a maior autoridade para falar sobre isso aqui. Eu vou passar aqui a palavra agora para o Sabará, para poder contar um pouco de como tem sido lá no Fundo Social, né, e um pouco dos projetos que o pessoal lá tem para estimular o voluntariado também no estado de São Paulo. Então, por favor, Felipe Sabará. Obrigado, Daniel. Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui, a convite do Daniel José, que para mim é uma inspiração. Bom, para quem não é, a história de vida dele já fala tudo, então, como ele conseguiu vencer, como a família dele teve essa visão de conseguir dar oportunidade para ele e para os irmãos dele. Tive a oportunidade de conhecer um dos irmãos dele na semana passada, é um cara muito legal também, aliás, o irmão gêmeo dele, não tem nada a ver com ele, mas ele disse que é irmão gêmeo, eu não acreditei muito, cara desse tamanho. Tem 1,80 m. Pô,
nada a ver, careca, o cara tem cabelo aqui, enfim, não tem muito a ver, mas depois eu descobri que são bivitelíneos, então eu vou fingir que eu acreditei que eles são gêmeos. Mas ele falou que teve 10 irmãos, né? Então, enfim, parabéns, Daniel. Também queria cumprimentar a Mariana, de quem eu já me tornei fã e também é parceira lá do Fundo Social. Vou contar como a gente está desenvolvendo essa parceria, mas queria cumprimentar também pessoas muito especiais que estão aqui, que são pessoas, meus colegas, colaboradores lá no Fundo Social, que vieram, não sabia que vocês viriam, então estou muito feliz. A Pietra, que está aqui, que é a nossa diretora da Escola de Beleza, Estética e Bem-Estar, escola em periferias e presídios. Então, ela também tem uma história de voluntariado maravilhosa, um dia ela pode vir aqui contar. Obrigado, Pietra, pela sua presença. O Guto Ramos, Augusto Ramos, mais conhecido como Gutinho, que é o diretor lá da escola, na verdade ele agora foi promovido, é diretor de todas as escolas do fundo, mas ele tem uma atuação também de voluntariado e também de fundação de 2 empresas de impacto. A primeira foi uma empresa de locação de iPads, aqui foi a primeira do Brasil, e depois a Let's Code, que é uma empresa de codificação, de programação, que ele fundou, vendeu as empresas e agora está lá no Fundo Social. Então, obrigado, Gutinho, pela presença. O Barão, que também é uma inspiração, Daniel, ele é um cara muito especial, foi presidente da Juventude Nacional, Conselho de Juventude Nacional do Brasil, governo Dilma, Temer depois e Bolsonaro, e agora está como diretor institucional e parcerias lá do Fundo Social. Tem uma trajetória incrível na área também de fomentar o empreendedorismo em territórios de baixa renda. Então, obrigado. O Edu Pirajá, ele é responsável por toda a área no interior e litoral do Fundo Social, então faz as parcerias com as prefeituras e as entidades locais. Obrigado pela sua presença. Tem mais alguém? Tem a Isabel, que é a nossa diretora lá de infraestrutura do Fundo Social, e o José, que foi meu ex-chefe de gabinete quando fui secretário de Assistência e Desenvolvimento Social nos últimos 2 anos, foi secretário também, e agora está aqui nos prestigiando. Obrigado, José, pela presença. Tem a Juliene, também, que é a nossa comunicação. Tem mais alguém aqui, a Luana, cadê a Luana? Está aqui, que é a nossa fotógrafa. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, não esperava que vocês viessem, fiz o convite para todo mundo, e é tão bom quando seus colegas, né, a sua equipe vem prestigiar, é sinal que tem alguma coisa boa acontecendo. Mas tem mesmo. Agora, antes de falar um pouco do Fundo Social, eu queria contar como é que eu fui parar no Fundo Social. Tem um pouco a ver com a história do Daniel, de participação social. Na verdade, eu comecei acolhendo pessoas que viviam nas ruas, na minha casa, aos 13 anos de idade. É uma história que tem gente que conhece, tem gente que não conhece, mas através desse voluntariado que eu comecei, que foi aqui em São Paulo, que é um voluntariado diferente do que vinha acontecendo. Geralmente, o que eu via eram pessoas que entregavam roupa e comida na rua, ou sopão, ou chocolate. Eu não gostava dessa atuação, porque, pelo que eu escutava das pessoas, é que, na verdade, elas queriam mais que isso. E depois eu fui descobrir que, realmente, elas querem muito mais do que isso. E que nós podemos, como sociedade, dar muito mais do que um prato de comida. E, às vezes, o tempo que você está gastando ou investindo para dar um prato de comida, você podia estar criando alguma coisa que pode melhorar mais a vida dessas pessoas. Então, eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de atividade, mas eu prefiro valorizar quem faz uma atividade um pouco mais voltada à geração de autonomia e renda, que tem muito a ver com a educação, que o Daniel sempre fala, que é capacitar as pessoas para que elas sejam autônomas, que elas tenham a sua própria autonomia e a sua renda garantida. Claro que na sociedade sempre vão existir aquelas pessoas que precisam da ajuda ou do Estado, né? O Estado, na verdade, surgiu como uma instituição onde pessoas colaboram para que essa instituição cuide dessas pessoas justamente que não vão conseguir, ou pessoas convalescentes extremas, ou pessoas que não vão conseguir trabalhar, ou que têm deficiências mais graves, enfim. Então, para essas pessoas, claro que sempre vai ter a necessidade do assistencialismo e da assistência social. Mas a grande maioria das pessoas não precisa de assistencialismo, precisa de uma oportunidade, que foi o que aconteceu com o nosso querido Daniel José. Ele recebeu uma oportunidade, cresceu com essa oportunidade, teve uma outra oportunidade, que foi uma bolsa numa universidade, e hoje é deputado estadual pelo melhor partido do Brasil, que é o Partido Novo, e está aqui, que é o meu partido também, e está aqui dando exemplo. Aliás, criou aqui esse ambiente de conversa e debate com a sociedade, que é maravilhoso. E, enfim, então, por último, e não menos importante, aliás, mais importante, queria cumprimentar vocês, que não são da minha equipe, não são da equipe do Daniel, e que vieram aqui
escutar e conversar conosco. Parabéns, né? A gente, como secretário de Assistência e Desenvolvimento Social do município, eu ia muito na Câmara dos Vereadores Municipal. Pouquíssimas pessoas da sociedade engajadas e não vinculadas a nenhum viés ideológico frequentam os ambientes coletivos e públicos da cidade e do estado. Pouquíssimas, para não dizer quase ninguém. Você conta nos dedos. Bom, eu tive na Câmara dos Vereadores inúmeras vezes, centenas de vezes durante os 2 anos que fui secretário, e pouquíssimas pessoas que eu consegui conversar estavam lá porque estavam representando a si mesmas. Ou estavam representando um partido, ou alguém que paga a pessoa para ir lá gritar, ou para criar algum tipo de confusão. Geralmente é para criar algum tipo de confusão, né? Então, parabéns a vocês que vieram aqui debater, escutar e conversar, porque quiseram, né? E porque foram inspirados pelo convite do Daniel, com a participação da Mariana. Então, long story short, ou contando a história, depois de anos de voluntariado, com esse viés de acolher pessoas das ruas e dar emprego para elas e fazer isso, então foi dos 13 anos até os 28 anos eu fiz isso, e aos 28 anos, depois de trabalhar nos negócios da minha família, eu saí e criei um instituto chamado ARCA, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, que de fato começou a acolher institucionalmente pessoas das ruas. A gente criou uma fazenda aqui no interior de São Paulo e também a fazenda urbana que acolhe essas pessoas e gera empregos. Então, o moral da história que eu tenho para dizer com relação àquilo que aconteceu na minha vida é que você começando com uma pequena ação, que é o que a Mariana fomenta nas pessoas, e para mim não começou só indo para a rua e acolhendo pessoas em casa e tendo uma discussão não muito fácil com meus familiares, né, de convencê-los de que o garoto que eu tinha trazido da rua ia ficar em casa ou eu e ele ou ninguém. Então foi uma negociação meio que sem opção para a minha família. Mas, depois disso, eu tive uma experiência na África que mudou minha vida também. Eu fui lá em comunidades muito carentes, fiquei até em tribos difíceis de lidar. Mas a minha conclusão, e já falei isso para a Mariana, quando eu voltei da África, foi: a África está aqui. Porque a 20 minutos de distância daqui da Alesp, nós temos uma realidade extremamente difícil, pessoas vivendo em situação muito vulnerável, e é para isso que existe o Fundo Social de São Paulo. Mas, no final do dia, depois da minha atuação como presidente fundador da ARCA, que é esse instituto, o prefeito foi eleito, o João Dória foi eleito, e me convidou para sair do setor privado. Eu também sou empresário, tenho uma empresa de cosméticos, a Reload. Saí da empresa, saí da ARCA e fui ser secretário de Assistência e Desenvolvimento Social por 2 anos, aqui no município de São Paulo. Ou seja, uma ação que começou como voluntariado, depois virou um instituto, me levou a ser secretário da maior cidade da América Latina, da 3ª maior capital do mundo, justamente na área de assistência e desenvolvimento social, que é essa área da pasta que cuida das pessoas. E, por causa disso, depois que o João Dória, do PSDB, foi eleito governador em São Paulo, me chamou, mesmo não sendo do PSDB, sendo do Partido Novo, pela nossa atuação. Boa noite, Eric, nosso colega, sempre presente nas palestras, também trabalha no setor público, um exemplo para nós. O Sérgio Vitor, que é o nosso deputado aqui pelo Novo também, colega do Daniel. Então, essa minha atuação no terceiro setor levou o então agora governador a me chamar de novo para atuar no setor público. Então, eu jamais imaginaria que uma ação com 13 anos, 14, 15 anos, de acolher pessoas e olhar no olho delas e querer transformar essas vidas através daquilo que eu mais tinha, que era o meu melhor tinha, que é o meu tempo, pudesse me levar hoje numa atuação em 645 municípios, através do Fundo Social. E estamos criando uma plataforma, que a Mariana, com a VV, que é a Volunteer Vacations, que ela vai apresentar aqui na sequência. Já estou falando demais. Essa plataforma, chamada SP Mais Humana, vai conectar pessoas que querem ajudar outras pessoas e não sabem como a fazerem isso. Como? Você vai poder digitar o seu endereço numa plataforma, que é um aplicativo, e aí vai aparecer todos os institutos na volta do endereço que você colocar lá. Por categoria, você vai poder escolher criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pessoa em situação de rua, enfim, mulher em situação de violência. Vai aparecer as entidades, você vai escolher, e aí você vai poder escolher como fazer isso, uma espécie de decolar
ou TripAdvisor, aí, que todo mundo usa, do bem para fazer justamente o voluntariado. E agora a parceria que vamos desenvolver com a Volunteer Vacation, porque pessoas que querem viajar e fazer voluntariado vão poder também acessar a nossa plataforma e diretamente através da empresa da Mariana vão poder, tanto pessoas internacionais que estiverem em São Paulo ou em qualquer uma das cidades dentro do estado, vão poder também fazer esse voluntariado. E ela tem uma ferramenta muito legal que ela vai contar, que é de mensurar o impacto, que é muito importante também. Não só fazer por fazer, mas calcular e medir o impacto que isso está sendo gerado, né? Então, vou passar a palavra para a Mariana, e vou ter que pedir desculpa, porque daqui a pouquinho eu vou sair, eu tenho um jantar lá no Palácio dos Bandeirantes, para quem trabalha no setor público. Para quem não trabalha no setor público e quiser, saiba, não tem horário para chegar em casa, não tem final de semana, não tem nada. Para quem gosta, faz parte, e é muito bom, mas é isso. Então, eu vou sair daqui, volto para o trabalho, por isso que eu vim assim, né? O certo é vir igual o Daniel. Assim. Startupeiro. Tá assim. Mas eu vou ter que voltar. Então, peço desculpas por ter que sair mais cedo, mas agradeço muito a oportunidade e deixo essa mensagem para vocês. Se alguma coisa está batendo no seu coração, está latente, você sente que tem um propósito, uma missão a cumprir, comece, né, onde você está, com o que você tem e com o que você pode fazer. Não espere grandes oportunidades. As pequenas ações juntas levam a enormes ações e a gente nunca sabe onde a vida pode nos levar. Eu nunca imaginei estar aqui falando para vocês. Enfim, quando o Daniel estava em campanha também, esse pequeno grande homem, também provavelmente não imaginava, mas está aqui. Então, se tem alguma coisa no seu coração batendo por outras pessoas, ou pela causa ambiental ou animal, faça, inicie. Quem sabe um dia você vai estar aqui, como a Mariana, que vai contar a história dela, ou o Daniel José. Então, muito obrigado a todos vocês. Ei, gente, boa noite. Tanta história boa. Agora eu vou contar um pouquinho a minha aqui, a responsabilidade. Mas, primeiro, muito, muito obrigada por esse espaço, por essa abertura. Agradecer a Bruna, a Beguida, a sua equipe é incrível, Daniel, de verdade. É muito bacana e essa iniciativa é muito legal. A entrevista que eu estava dando aqui para vocês, falando da importância disso. Quantas pessoas que estão aqui hoje, já, a não sei quem trabalha aqui, mas quem nunca tinha entrado aqui dentro? Olha aí, ó. Olha só o que está fomentando, né? Isso é muito bacana. E eu não sei se vocês sabem, quem nunca veio, que, na verdade, isso aqui é público. A gente pode bater na porta do gabinete de todos os deputados quando a gente quiser, ligar, cobrar, falar, olha, trazer ideias. Isso é muito bacana e a gente precisa fazer isso. E essa iniciativa, a meu ver, vai fomentar isso, vai trazer pessoas que nunca pisaram na Alesp na vida e para poder ter o contato, que isso é muito importante. Então, eu estou muito honrada com esse convite, e porque estamos estreando, né, isso aqui. Então, é fantástico. Eu sou a Mariana, podem me chamar de Mari. Eu tenho 33 anos e há 5 anos atrás eu larguei tudo que eu fazia. Eu trabalhava numa multinacional, numa construtora brasileira, para ir atrás de um sonho meu, mas, na realidade, para ir atrás de um propósito, que é o que me move, o que faz eu acordar todos os dias para trabalhar. E é isso que eu vou procurar trazer um pouquinho para vocês. Eu vou ficar circulando, eu vou passar por aqui os slides. Não, está tranquilo. Eu estava... Não é meu, mas eu esqueci, não consegui instalar. Depois eu guardo. Mas isso é de boa, nem se preocupe, estou acostumada. Vou voltar um pouquinho no tempo. Assim como o Felipe, eu comecei a trabalhar como voluntária desde menina. Assim, fui muito envolvida, muito encorajada pelo meu colégio. Eu sempre tive grandes oportunidades na minha vida. Isso é importante a gente falar. Meus pais sempre me deram tudo. Eu estudei em colégio particular, bilíngue no Rio de Janeiro. Sou carioca, né? Já devem ter percebido por esse taxeado. Então, eu sempre tive essas oportunidades. E o meu colégio, os meus familiares, meus pais, que para mim são meus grandes exemplos. Mamãe era chefe CTI pediátrico de hospital público, enfermeira, e papai professor universitário, também empresário, empreendedor da UFRJ. Sempre foram meus grandes exemplos, sempre me incentivaram. Mari, olhe para os outros, olhe para o próximo, como você olha para si, e faça algo pelo próximo, não importa quem ele seja. Então, isso foi dentro de mim. Eu não tive um despertar para o voluntariado do nada. Na realidade, eu cresci num ambiente assim, fomentado por eles e pela educação minha na escola, em que era isso que eu fazia. Então, pulinho para o passado, voltando agora um pouquinho mais
o futuro passado, mas ainda mais perto de agora. Em 2012, eu estava trabalhando nessa empresa, e aí eu comecei a pesquisar, assim. Eu falei, gente, estou querendo fazer alguma coisa. Beijo, bom jantar. Obrigada. Desculpa, pessoal. Tchau, tchau. Eu estava no trabalho, quando a gente fica no trabalho são 8 horas de jornada diária, mas às vezes nem sempre a gente fica 8 horas trabalhando, né? A gente entra no Instagram, a gente entra no WhatsApp, a gente entra em Globo.com e tal. E aí eu estava pesquisando e lendo umas notícias e eu me deparei com isso aqui. No Quênia, 700 crianças ficam órfãs por dia. Eu falei, gente, hoje 700 crianças ficaram órfãs e eu estou dentro de um escritório preenchendo planilha. Eu tive um surto. Não que não tenha, que às vezes você está fazendo algo muito nobre, obviamente, mas assim, sabe quando dá um surto na sua cabeça? Eu não tinha que estar aqui, eu tinha que estar lá, o que eu posso fazer? Porque eu estava trabalhando na época e eu não estava mais fazendo o meu trabalho voluntário recorrente. Então, aquilo estava me fazendo muito mal, porque a gente vai no looping do dia a dia, do trabalho, e a gente acaba, não tenho tempo, vou me engajar, não tenho tempo. E aí, depois, pesquisando ainda sobre o Quênia, isso aqui, essa foto eu tirei de um TED, que eu aconselho fortemente a vocês verem o TED dessa mulher, uma queniana, Kakenya Nitaya. Ela é maravilhosa, depois eu vou falar mais dela mais para frente. Sabe, não sei se vocês sabem o que é isso aqui. Isso aqui são ferramentas para praticar a MGF, mutilação genital feminina. São assim que as meninas são mutiladas no Quênia até hoje. Não só no Quênia, como em outros países também africanos. Então, eu cheguei assim, eu vi esses dados, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já faço aqui. Sempre trabalhei, sempre atuei no Rio de Janeiro, Santa Marta, Jardim Gramacho, Rocinha. Mas aí, assim como o Daniel também estava falando, às vezes você tem outros despertar e às vezes você precisa. E para ajudar, não se tem fronteiras, né, gente? Você vai negar ajuda só porque a pessoa ela é queniana? Não. Você vai ajudar aquela pessoa. Então, eu senti aquilo, eu falei, gente, acho que o que eu posso fazer? Eu posso pegar minhas férias, já que eu estou trabalhando, eu não posso largar tudo também, né? Porque a gente precisa sobreviver, precisa ter um salário. Eu vou pegar minhas férias e eu vou ajudar. De repente, eu consigo fazer isso. Mas não é tão simples assim quanto parece, né? Porque como é que eu faço isso? A única coisa que eu estava achando era Médicos Sem Fronteiras. Eu teria que largar minha carreira, digamos assim, como executiva. Eu falei, não vou conseguir fazer isso. Como é que eu vou conseguir ter uma agência? Vou ter que fazer um intercâmbio. O intercâmbio eu já tinha feito. Enfim, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E esse quadrante aqui, que são vários quadrados, na realidade, aqui à esquerda é no Iêmen. No Iêmen, de 6 a 7 crianças são mortas ou feridas por dia. Das maiores crises humanitárias que se tem atualmente no mundo. Agora também que a Síria acalmou um pouco, né? A guerra praticamente acabou. Ali é no Sudão do Sul, onde as pessoas nesse exato momento estão comendo grama. Desde que se separou o Sudão do Sul, virou uma crise humanitária com guerra civil muito forte no país. Aqui no meio é o Haiti, país que em 2010 sofreu uma catástrofe com terremoto, com mais de 250 mil mortos e que até hoje não se reergueu. Eu vou ao Haiti todos os anos. A sede do governo eles não conseguiram até hoje reconstruir desde 2010. Ali é aqui, é o sertão do Brasil, em Manari, que já teve o pior IDH do Brasil, onde a gente vê crianças ainda, o caso do Juan, que a gente salvou o Juan, com um grau alto de desidratação e desnutrição, por falta de comida e de água. Aqui é na Índia, uma coisa que eles fazem, eles praticam a medicina de guerra. Eles dão prioridade ao atendimento médico, quem tem mais chance de sobreviver. Onde eu fui, um país que eu sou apaixonada, e o Mauro, que eu vou chamar também para falar depois, foi. E aqui é um lugar que é na minha cidade, que está exatamente 20 quilômetros de onde um apartamento na Delfim Moreira, no Leblon, vale 20 milhões de reais. Jardim Gramacho, onde uma criança não sabe usar um papel higiênico porque ela nunca teve uma privada na vida e nem sabe para que serve papel higiênico. A gente passa por isso todos os dias. Então, assim, esse quadrante é muito clássico, porque assim, eu entrava no escritório, todo dia eu via notícias como essas, e ainda vejo, obviamente, e ficava, como eu soluciono isso aqui? E aí eu fui me dando conta de uma coisa. Iêmen. Ali é a ilha de Sócrota, que é patrimônio da humanidade, é um lugar maravilhoso que todo mundo pode conhecer e deve como turista. Ali não é o Egito, ali na ponta esquerda, é o Sudão do Sul. Aqui é no Caribe. Não sei se vocês sabem, o Haiti, ele é uma ilha, né? Divide de um lado o Haiti, do outro lado a República Dominicana. Todo mundo vai para a República Dominicana e ninguém vai para o Haiti. É o mesmo mar, tem hotéis, é lindo, só que ninguém vai. Ali, Vale do Catimbau, não sei se ouviram falar, em Pernambuco, é um canyon que a gente tem maravilhoso, que eu super recomendo vocês a irem. Quando eu estive lá com um grupo de voluntários, que a gente vai, né, na realidade, todos os anos, a mulher que tem uma lojinha de souvenir, ela abre só para a gente, porque não tem movimento. Aqui, Taj Mahal, todo mundo conhece, na Índia, um dos destinos mais visitados turísticos do mundo,
e ali uma outra perspectiva que não seja do Cristo, da minha cidade, do Rio de Janeiro. Quando você vai como turista, você fomenta também a economia, né? Um turista, ele gasta o dinheiro ali, ele vai, compra coisas, faz certas atividades. Então, assim, eu tive essa crise de consciência, né? E aí eu percebi que, de fato, era possível não só eu viajar nas minhas férias para ajudar, como conhecer turisticamente também esses países. E aí eu descobri que, na verdade, isso é um conceito, que inclusive é muito criticado, vou falar sobre isso, que se chama Voluntourism, que nasceu na década de 60 nos Estados Unidos. Isso tudo, só para vocês entenderem, eu estava trabalhando na minha crise de consciência, falando, gente, como é que eu vou fazer isso e tudo mais, como é que eu vou conseguir trabalhar, viajar durante minhas férias e fazer isso para não largar o emprego, digamos assim, fazer só durante as minhas férias. E descobri que nenhuma agência no Brasil fazia isso. Aqui era tudo intercâmbio. Aprenda inglês e vai cuidar de leões na África do Sul. Não tinha o viés humanitário, não tinha o viés social e não tinha o foco na ajuda social. Em como você poder, de fato, levar uma ajuda efetiva de médio e longo prazo com impacto positivo, né? Porque o impacto também pode ser negativo, mas com impacto positivo. Então, eu fui atrás, fui pesquisar mais sobre isso, ao mesmo tempo que eu estava me perguntando qual é o meu sonho, o que eu posso mudar. Eu posso mudar o mundo, o que me move, o que eu sei fazer. Até hoje eu me pergunto essas coisas, porque os nossos sonhos, eles mudam, né? A gente vai mudando, vai renovando os nossos sonhos, e a gente se pergunta porque a gente é mutante, a gente muda sempre. Será que eu faço agora o que eu sei fazer melhor? A gente vai melhorando as nossas habilidades. E eu estava na Andrade Gutierrez, essa construtora que eu trabalhava na época, e eu falei, gente, eu não sou engenheira, eu sou formada em relações internacionais. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui não é o que eu sei, e não é o que me move de fato. E eu não sei se eu estou, de fato, mudando o mundo aqui, não é o meu sonho. Eu aprendi muito, foi maravilhoso, tive grandes chefes incríveis que me ensinaram grandes ferramentas hoje para ter minha própria agência, né, poder fazer a gestão disso tudo, então foi fundamental, obviamente, mas ali não era exatamente o que eu amava fazer. E como eu descobri esse conceito, eu falei, bom, já que não existe no Brasil, na época eu estava fazendo o MBA, que eu larguei o MBA, que a gente chama dropout, eu não concluí, eu falei, por que não, de repente, aplicar esse conceito aqui no Brasil? Criar uma agência que faça isso, porque talvez tenham outras pessoas que, assim como eu, tenham vontade de ter umas férias com propósito. Porque as férias com propósito, na verdade, pode ser em qualquer lugar, né? Você pode, não é só em países menos desenvolvidos. Você pode ir, por exemplo, para a França e trabalhar com refugiados também, que tem várias instituições lá que fazem isso. Então, eu falei assim, gente, será que isso faz sentido? Será que eu consigo fazer isso? Vou tentar correr aqui, né, com o tempo. E aí eu falei, bom, eu vou em busca primeiro do meu sonho, que é viver essa experiência, porque eu tive essa crise, digamos assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu consigo fazer isso? Fui atrás de agências estrangeiras para poder fazer, porque no Brasil não existia. E falei, bom, eu vou, então, peguei e resgatei os dados lá do Quênia, que eu mostrei para vocês. Eu vou para esse país, onde 700 crianças ficam órfãs por dia, onde é o 4º país do mundo mais afetado pela AIDS, onde a maior favela da África fica lá, que é a 3ª maior favela do mundo, que se chama Kibera. Vocês conhecem a Rocinha, no Rio? Rocinha é gigante, né? A maior favela do Brasil e tal, tem mais ou menos 500 mil pessoas moram na Rocinha. Em Kibera, 1 milhão. Então, para vocês terem uma ideia de dimensão, se a Rocinha já é gigante, imagina Kibera. E aí eu falei, gente, eu preciso atuar nesse país, que já é uma coisa que eu já pesquisava e que esse número assim, já batia muito forte, no que eu posso ser útil com o que eu já tinha trabalhado como voluntária aqui no Brasil. E a gente tem que pensar nisso, né? Se conhecer é fundamental, para a gente saber no que eu posso contribuir e dar para o próximo. E aí, falando um pouquinho agora da minha vida pessoal, eu sou filha única. Tem alguém que é filho único aqui no... Agnes, essa vida. Então, 3. Eu brinco que a gente é uma espécie em extinção. Porque todo mundo tem um irmão, né? E são poucos os que são filhos únicos. E eu não sei vocês, mas às vezes a gente... assim, meu Deus, a pressão em cima de mim. Porque se eu der errado, não tem irmão para compensar a besteira que eu fiz, né? Digamos assim. Quem quebrou o copo na casa? Foi a Mariana, né? Não tem meu irmão para dizer que foi ele. Então, assim, a gente nasce com aquilo, e eu falei para meus pais, olha, eu sou mulher, na época eu estava com 27 anos, eu tenho 33 hoje em dia,
Eu falei, olha, eu estou querendo montar uma agência, eu estou empregada, então eu estava com carteira assinada, 13º, férias. Eu estou querendo, na realidade, largar o emprego, montar uma agência que não existe no Brasil, para um segmento que é novo, que é empreendedorismo social, que é o 2,5, que a gente chama, né, 2,5. Ou seja, qual é a certeza que você tem? Nenhuma, né? Porque empreender é uma dificuldade enorme. É incerteza todos os dias. E, ainda por cima, para isso, eu quero, antes de poder tirar essa agência do papel, né, trabalhar toda a questão de business model e tudo mais, plano de negócios, eu quero poder vivenciar essa experiência. E eu quero ir para esse país. Meu pai e minha mãe olharam, meu Deus do céu, minha filha, como assim? Né, meu pai já pensa, porque acho que para os nossos pais a gente vai ser um eterno bebê, né? Meu bebê indo embora. E eu falei, não, vai dar tudo certo. Só que tem um problema. O Quênia, não sei se vocês sabem, eles ficam na Eastern Africa, no leste da África. Ele faz fronteira com 2 países que são, assim, críticos para ele. Um é o Sudão do Sul, que eu expliquei para vocês que está numa guerra, né, civil muito forte, uma crise muito grande, que entra refugiados do Sudão do Sul sempre no país, e o outro é a Somália. Somália é o berço do Al-Shabaab, que é um dos maiores grupos terroristas do mundo, que ataca sempre o Quênia. E no ano que eu fui, em 2013, eles, 1 mês e meio antes do meu embarque, porque eu vi tudo sozinho, estava trabalhando, tinha meu dinheiro, falei, estou pagando para ir, vou pagar minha passagem, vou fazer tudo. Eles atacaram, não sei se vocês lembram, até porque tem um documentário sobre isso, teve o Westgate Mall, onde umas 3 ou 4 pessoas entraram e atiraram e mataram mais de 60 pessoas. Pois não, aí eu estava indo para embarcar nesse, né, esse era o cenário. Falei, minha filha, acho que melhor você não ir, não tem condições, minha mãe também não, tal, não sei o quê. Foi uma dificuldade muito grande, eu falei, não, eu vou. Aí minha mãe falou, não, peraí, eu estou aposentada, eu sou enfermeira, eu vou com você, porque eu posso te ajudar. Mas, na verdade, minha mãe estava pensando, eu posso salvar minha filha se algo acontecer com ela. Porque acho que mãe tem esse sentimento, né? Essa é a verdade. Aí eu falei, mamãe, não tem condições de você ir, porque se algo acontecesse com ela, eu ia me sentir muito mal. Porque, querendo ou não, você vai na incerteza, né? Você vai com medo também. É normal, você está saindo da sua zona de conforto. Faz parte. Então, foi assim, foi um momento bem tenso lá em casa, querendo empreender, querendo ir. Eu falei, não, eu vou. E falei, não, para minha mãe. Mas minha mãe foi. Essa é minha mãe. Ela tem 62 anos, ela me acompanha em todas as viagens, já foi até para a fronteira da Síria comigo, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil também, em vários lugares, enfim, vários países, mamãe foi comigo. E o mais bacana foi porque vivenciar essa experiência com a minha mãe, primeiro, façam com seus parentes, com seus familiares, porque é tão prazeroso, é uma experiência tão única e tão forte, que une tanto as pessoas, que é muito especial. Isso uniu mais ainda a mamãe e eu, que já éramos muito unidas, mas, principalmente, eu pude ver que isso é para qualquer pessoa. Que, na realidade, o voluntariado não é só para alguém que tem 27 anos, que, às vezes, chegam pessoas, batem lá na porta da VEP, poxa, eu tenho 70 anos. Falei, qual o problema? Falou que se eu consigo? Claro que consegue. Mais ainda, a experiência que você tem é o que a gente precisa. Aí a gente botou em campo o nosso voluntário mais velho, com 82 anos, que foi para a favela de Santa Marta ajudar. Então, isso é uma coisa muito bacana também, para mostrar que isso, na realidade, está ao alcance de todos, não tem idade, né? Então, aí mamãe e eu começamos a vivenciar toda a experiência do que é o voluntariado. Então, a gente atuou em centros educacionais e de apoio, de acolhimento a crianças. A gente atuou em Quibera, nessa favela que eu contei para vocês, e a gente também fez toda a parte turística. Foi quase 1 mês, foram 23 dias. Isso foi muito bacana para poder entender como é que isso funciona. E, na prática, pegar também as críticas, o que pode dar errado. Né? A capacitação do voluntário ela é fundamental. Uma pessoa sair daqui sem capacitação, sem entender os conceitos de ajuda humanitária, o que é uma ajuda estruturante, o que é uma ajuda emergencial, o que são os princípios, neutralidade, independência, tudo isso é fundamental. E, normalmente, essas agências que existem várias fora do Brasil, elas não trabalham isso. Elas não se importam com isso, elas querem levar, a pessoa paga, ela vai. Eu falei, não, isso é crítico. Tem o White Savior Complex, tem várias críticas em cima disso e que a gente tem que trabalhar e não pode fazer. A gente tem que educar as pessoas para fazer isso. E fazer da melhor forma possível, com o melhor impacto. Então, foi muito importante todas essas viagens que eu fiz, aí são várias imagens que eu tenho, para poder voltar e falar com essa mulher, que eu amo ela demais, uma amiga minha de infância, que virou minha sócia, que é a Alice Raton. É uma craque, é uma mulher com um coração enorme, que foi várias vezes também para vários países, e me uni a esse outro imigrante aqui, que é um irmão meu hoje em dia, que é o André Fran, não sei se vocês reconhecem ele, mas fazendo jabá do meu sócio, ele tem um programa maravilhoso na Globo News, que é o Que Mundo é Esse, e tinha antes no Multishow o Não Conta Lá em Casa. Então, nos unimos, nós 3, para poder modelar uma agência que pudesse levar pessoas para o Brasil, brasileiros para dentro do Brasil, e brasileiros para fora, e estrangeiros para cá ou para outros países, da melhor forma possível,
conseguindo ter o melhor impacto e fazendo o melhor trabalho de médio e longo prazo. É um grande desafio isso, tá, gente? Não é fácil, até hoje a gente aprende fazendo. Aí, veio uma pessoa chamada Beguido, que está ali com um copo na boca, e ele fez a nossa plataforma, porque quando a gente começa, a gente não tem dinheiro, a gente não foi atrás de investimento, a gente não foi atrás de nada, a gente não se endividou em banco. Então, a gente chamou os amigos, a ideia é essa daqui, você faz alguma coisa pra gente? Beguido criou a nossa logo, fez a nossa plataforma, a gente só deu uma entrada e depois a gente pagou, então também sou muito grata ao Beguido, que sempre foi o nosso parceiro, ele é incrível, tem um coração enorme, foi comigo pro Quênia já, e aí a plataforma nasceu em 2014, então vai ver, hoje tem 5 anos. Então, a gente lançou a plataforma, que na verdade é um site. Então, é uma agência onde as pessoas entram, tem destinos, tem programas, escolhem. Hoje a gente está em 21 países, contando com o Brasil, obviamente. Eu vou dar um spoiler, esse mês a gente entra em mais 4. Então, no total, a gente vai estar em 25 países. Então, você imagina o que é ter uma operação em 25 países com culturas totalmente diferentes. Assim, gente, é desafio todos os dias, mas é muito bacana, assim, bacana, é gratificante demais, assim, mas tem que, de fato, ter um propósito muito grande. E aí a gente começou a enviar as primeiras voluntárias aí pelo mundo, Vivi, Aline, Fernanda, tem Ju, tem várias meninas aí. Por que eu estou falando meninas? 90% do nosso público é feminino. 90%. Isso é muito forte. É a mulher que vai e que faz esse trabalho. Então, é algo, assim, bem marcante na VV, mas, obviamente, poderia deixar os Beguidos tá aí. Rodrigo também, que foi para o Quênia, tem ainda 10%, tem 10% de homens que fazem parte do nosso time de voluntários. São pessoas que se cadastram na plataforma e que escolhem um período que elas querem ir, onde elas vão sozinhas. A gente tem um Country Manager, que é gerente de país, digamos assim, que são locais. Então, como é que a gente faz isso? Para trabalhar o empoderamento local, eu vou atrás de líderes comunitários, pessoas locais que, tocam ou seus próprios projetos. Então, eu não faço parceria com grandes instituições, eu faço parceria com pequenas instituições que nasceram lá, deles, e que, de fato, precisam dessa ajuda e sabem realmente o que eles precisam. Mais do que ninguém, são eles que sabem. Não somos nós dizendo o que eles precisam, são eles falando para a gente. Olha, a gente está precisando disso aqui, então como é que a gente consegue trabalhar e trazer a melhor solução? O social é isso, quando você está no campo, é escutar, é estar com eles, é entender qual é o grande problema, e aí você tem essa troca. Então, a gente trabalha dessa forma com esses country managers, digamos assim. Essas pessoas, hoje em dia, eu sei que eu vim falar um pouquinho de mim, mas assim, eu não tenho como só falar de mim, vocês estão entendendo? Não tem como. É o Mauro que está aqui. O Mauro foi um dos primeiros voluntários da VV. A VV não existia, tinha 4 meses, nem isso. A VV tinha 2 meses, ele me liga para ir junto com outras 2 meses. Quero ir para a Índia, ele nem sabia quem eu era. Então, são pessoas que vestiram a camisa desde o início, apostaram nessa ideia e falaram assim, não, eu quero viver isso aqui, eu acho que vai fazer sentido e que vai ser... vai mudar a minha vida, porque muda, de fato. Não importa onde você vá, né? Isso daí não importa, seja no sertão do Brasil, seja aqui, nós temos instituições aqui, Gotas de Amor com Flor maravilhosa, não sei se vocês conhecem uma que é o Gerando Falcões, do Eduardo Lira, que é um craque. São instituições parceiras que a gente tem aqui, que não tem como falar de voluntariado sem falar de pessoas e pessoas que fazem isso, sabe? E essas pessoas, eu sou muito gratas a todas elas. E aí, uma coisa que eu não sei se foi o Daniel que falou, se foi o Felipe, que é o clichê, mas é um clichê que a gente tem que ser falado, que eu falo sempre, que é sair da zona de conforto. Acho que foi você, né? Eu saí da minha zona de conforto. É aí que as coisas acontecem. Isso aqui é um cabeleireiro. Não sei se vocês conseguem reparar, mas está escrito salão ali no alto. Essas mulheres estão do lado de fora porque acabou a luz esse dia. Em Quibera. Quibera acaba a luz praticamente quase todos os dias. E aí foi andando no meio de Quibera, digamos assim, que eu me dei conta, eu falei assim, peraí, Jimmy, qual o Jimmy é o meu country manager lá? Qual é o problema dessas mulheres aqui? Aí elas começaram a falar, a gente conversou com cada uma delas, esse salão, esse cabeleireiro vai fechar daqui a 4 meses, ele me falou assim. Então, os projetos não têm continuidade, elas têm um problema. Eles não conseguem continuar, todos os seus negócios falham. E aí, o que eu fiz? Eu criei um produto, digamos assim, além da plataforma que eu expliquei para vocês, eu criei ação em grupo. Então, as pessoas podem ir em grupo, de acordo com o calendário nosso, e aí é que a gente tem a Acne, a Agnes, que foi com a gente lá para Gana no ano passado, que elas foram numa ação em grupo. Isso daí foi a primeira ação que a gente fez em 2015, onde a gente formou 300 empreendedores dentro da maior favela da África, que estão até hoje com seus negócios rodando, e a gente, obviamente, mensura isso, como que eles estão conseguindo continuar os seus negócios.
Então, foi um desafio muito grande, mas foi bacana porque algo novo surgiu. Surgiu a parte de corporações. Hoje em dia, empresas nos procuram para poder falar, eu quero implementar o voluntariado aqui dentro, eu quero poder levar minha equipe para fora. Então, a gente já tem clientes, tanto de escritórios pequenos quanto maiores, que fazem parte hoje do nosso escopo, e é muito bacana. A gente tem a parte educacional. A gente levou estudantes para dentro de um barco para falar sobre empreendedorismo social, levar ferramentas de empreendedorismo social. Então, na parte da manhã era aula e na parte da tarde era atuação nas comunidades ribeirinhas. E uma das pessoas, que é a Tatá, que está aqui, foi uma das alunas do curso aqui em São Paulo. Então, só para dizer assim, que a gente vai se reinventando. E como o Felipe falou, o que o trabalho voluntário fomentou. Lá, pequenininha, nem sabia que um dia eu poderia, de fato, trabalhar com isso hoje. Eu trabalho com trabalho voluntário, literalmente. E o quanto isso mudou a vida das pessoas. Eu estava dando a entrevista, eu expliquei o caso da Thalita. A Thalita, ela nunca tinha saído do Brasil. Ela saiu pela primeira vez através da VV, ela foi para o Quênia. Ela voltou do Quênia, depois da experiência dela, ela fundou a própria ONG. Hoje em dia, ela tem uma ONG chamada Ciranda Sertaneja, que atua no sertão de Pernambuco e Manari, e é a nossa parceira. E hoje é isso que ela faz. Então, assim, são esses casos que hoje compõem o que é essa comunidade, digamos assim. E, principalmente, são essas pessoas. Quem é essa mulher que está do meu lado? É a Mary. A Mary, ela é uma assistente social que sozinha começou um projeto para ajudar mulheres com HIV e empoderamento feminino. E hoje é um dos grandes cases que se tem no Quênia. Esse é o Salman, um líder comunitário de Onaville, que é a maior comunidade que tem lá, que nasceu depois do terremoto no Haiti, que é um visionário que trabalha também com o empoderamento de jovens através do empreendedorismo. Então, são essas pessoas que a gente busca capacitar e levar o desenvolvimento, impacto positivo de médio e longo prazo para a gente conseguir fazer um trabalho contínuo. Isso é extremamente importante. Através de quê? De voluntários como vocês. É isso que eu acho que é o mais bacana e dizer que isso é possível. E eu queria, trazendo aqui de novo, lembra que eu falei da keniana do TED? Que para vocês assistirem, de verdade, a gente tem tantos TEDs maravilhosos, não deixem de assistir. Essa mulher, ela fundou essa instituição chamada Kakenia's Dream. É incrível o trabalho que ela faz. Ela sofreu a mutilação genital feminina. E aí, como ela falou assim, eu não quero mais passar por isso, eu não quero que minhas filhas passem por isso. E resolveu criar uma escola. Essa escola iria tirar essas crianças antes que elas passassem pelo processo de mutilação genital feminina, que elas passam, digamos assim, ficam menstruadas, digamos assim, sabe? E aí essas crianças vão para a escola delas, não passam por isso. Então, ela começou tirando as crianças, né, dos vilarejos, indo para as escolas e tudo mais, só que ela começou assim, fez vários anos assim. E aí depois ela se deu conta de uma coisa, porque isso é o social também. Você trabalha, você começa com o modelo e depois você vai mudando, você vai adaptando, você vai ajustando. E como o Felipe falou, muitas pessoas, e muitas vezes a gente começa pelo assistencialismo. Faz parte, é normal. E depois você modela para depois você evoluir de uma outra forma. E ela evoluiu como? Ela falou assim, não, peraí, é importante eu tirar essas meninas para elas não passarem por isso? Muito. Mas ainda mais importante é mudar a cabeça dos homens, que são os homens que continuam achando que tem que ter isso. Então, ela começou a trazer os meninos para as escolas. E ela começou a fazer todo um trabalho com psicólogos para mudar o quê? A mentalidade deles. E aí, por que eu estou dando esse caso? Que eu vou falar aqui para vocês pela primeira vez, que está acontecendo agora aqui na VV, que talvez vocês estejam se perguntando isso. Quem é que viaja hoje com a VV? São pessoas que conseguem pagar uma passagem aérea, né? Então, são as pessoas que pagam suas próprias passagens aéreas. Isso é muito caro. E não é todo mundo no Brasil que consegue fazer isso. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar um programa para levar as pessoas que não têm condições de sair do Brasil, que nunca teriam, para ter essa experiência. O Gilson vai ser a primeira pessoa que vai fazer isso. Ele é lá da favela, lá do Santa Marta. Ele é um líder, literalmente, do Santa Marta, e ele é um guia turístico de lá. No Rio de Janeiro, não sei se tem aqui em São Paulo isso, mas eles têm tour. E o Santa Marta tem estátua do Michael Jackson, né? Lá, de fato, tem grandes atrativos turísticos. Né? É um atrativo enorme de lá. E ele fala inglês. Ele é um empreendedor, ele se reinventa. É o cara que, para mim, é uma grande inspiração. E eu falei assim, Gilson, quando a gente faz as ações em grupo, a gente leva sempre um líder, uma pessoa para coordenar, né? Com as meninas que eu fui em grupo, eu estava lá ajudando, tal. Ele já tem essa expertise. Eu falei, você não quer ser um desses líderes? Então, a gente vai começar a capacitar essas pessoas para ter pessoas como o Gilson em campo. E aí a gente vai ter um outro programa que eu ainda não posso contar, mais inclusivo ainda, para poder trazer pessoas que nunca conseguiriam e que nunca nem saíram do Brasil, para ter também essa experiência. Não só lá fora, mas que nunca foram, por exemplo, para o sertão, para a Amazônia, porque é uma troca muito forte. Dentro da favela, dentro da comunidade, tem muita gente com muito conteúdo que sabe muita coisa. E como diz o Edu Lira, que eu chamo de irmão, o que a gente tem que fazer é derrubar os muros e construir pontes.
E é exatamente isso que a VV faz. E é exatamente nisso que eu acredito no poder do voluntariado, do engajamento cívico. Mostrar para as pessoas que, todos nós somos capazes e que não existe um muro. A favela, no Rio, então, a favela está aqui. Por que você não vai lá? O que está te impedindo de ir? É o quê? É o medo? É o seu próprio empoderamento que você acha que você não é capaz, que você não consegue fazer? Então, vamos quebrar isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos ser atuantes, porque todos nós conseguimos ser, né? Então, isso é isso. Eu tenho um orgulho danado do Gilson. E daí, antes de passar para um vídeo que eu quero mostrar para vocês, por que eu falo isso tudo? A VV trabalha com os ODS. Um deles, obviamente, é diminuir a desigualdade social e trabalhar com a questão da pobreza. E esse site aqui, para quem, eu sempre trago assim, para quem gosta de pesquisa, para quem gosta de dados, isso aqui é uma grande fonte de dados sobre questões de pobreza, de pessoas que entram. É interativo. Eu não me pergunto como é que eles conseguiram fazer isso, que a tecnologia hoje em dia consegue tudo. Mas esse aqui é um print, tá? Eu dei um print screen eu tirei a foto da própria tela. Isso aqui é interativo, esse bonequinho fica andando para lá, para cá, não. Ele sai dali e vai correndo. Tá vendo que estão correndo ali? O vermelhinho é um que acabou de entrar para a extrema pobreza. O que está em preto é o que acabou de sair da extrema pobreza. Isso é interativo, isso é online, ao vivo. Isso vai rodando. Então, uma das coisas que a gente usa para poder ter parâmetros e várias coisas, isso é um excelente banco de dados que estou passando para vocês, porque vocês estão aqui, talvez, não só pelo voluntariado, mas porque vocês se preocupam e querem saber mais sobre o social. Eu acho que isso aqui é uma database, digamos assim, muito interessante. Eu vou passar um vídeo para vocês, que é o seguinte. Esse vídeo quem fez também foi Beguida. Foi você, né, Beguida? Beguida é craque, ia fazer um jabá dele, daqui a pouco ele não tem mais Beguida, já cadê o Beguida? Foi contratado, tô brincando. Mas, assim, quando a gente lançou a VV, há 5 anos atrás, como é que você mostra para uma pessoa o que é teu produto, né? Você tem um shampoo, tá aqui, ó, esse shampoo aqui, bonitinho, ele faz isso no seu cabelo, você tem o produto ali. Você pode até mostrar, lavando a cabeça, como é que ficou depois, aquelas coisas todas. Como é que você mostra o que é uma viagem, uma experiência dessa? É difícil. Então, a gente fez esse vídeo com algumas horas, sou eu no vídeo, mas não é porque sou eu, é Mari, não, tem um outro, só que ele é mais longo, de 7 minutos, ia ficar muito longo para a gente passar aqui, que são já dos nossos voluntários. Mas esse vídeo, na época que a gente fez, não tinha ido ninguém ainda da VV. Só eu para alguns países, eu já fui mais, eu nem sei para quantos países, já fui para alguns países como voluntária, e aí a gente meio que fez um record, gravamos isso, e Beguido editor, nem sei como é que ele fez isso, porque é minha GoPro e minha mãe filmando, ou seja, não tem direção, não tem roteiro, não tem nada, ele fez um milagre aí, que eu não sei quantas horas de vídeo eram, mas ficou muito legal, vocês vão ver, para vocês poderem entender um pouquinho. Tá rodando. Para conhecer melhor essa ONG, ver como é que é o trabalho deles, né? Quero saber como é que é a história deles, como é que eles nasceram, como é que isso tudo aconteceu, como é que eles tratam os elefantes, o que acontece, se os elefantes ficam lá a vida toda ou não. Pelo cheiro, eles têm um olfato muito bom. Que barato, ele pode se dando uma madeira. So I founded one NGO, and the name of the NGO is the Earth Saviors Foundation. We need medicines, we need volunteers, and we have to rehabilitate them. Um projeto lindo que eles fazem, é como se fosse um asilo. Aqui tem desde pessoas, famílias que pagam, né, para poder deixar os pais, os avós aqui, até pessoas que não têm família, que foram abandonadas, ou que tem alguns hospitais que nem querem cuidar dessas pessoas.
library we put together a few months ago. Snake Whiskey. Na hora de ir embora, que é muito difícil ir embora. Aí a gente cai no choro, né? Isso aí não tem jeito. É minha mãe aqui do lado, tadinha, chorando. É muito, tadinha, muito marcante. Peraí. Como é que eu faço aqui? Voltei. Tá. Antes de passar para o próximo, daí eu quero falar de pessoas. E eu acho que isso, voluntariado é pessoas, né? E eu que falo, uma via de mão dupla. A gente dá, mas a gente recebe muito mais em troca. Isso é muito forte. Eu queria chamar o Mauro, você. Você fala aqui rapidinho, Mauro. O Mauro, enfim, como eu falei para você, na realidade, o Mauro foi o nosso segundo voluntário aí a campo. O primeiro foi o Eric, que foi para os Estados Unidos, e o Mauro foi para a Índia em 2014, outubro? Agosto de 2014. Só para vocês escutarem um pouquinho dele, porque eu sou suspeita para falar, né? Afinal, eu criei uma agência para isso. Então, eu amo voluntariado e sei o poder disso. Mas acho que é importante vocês ouvirem um pouquinho só deles e abrir espaço aqui. Se vocês me permitirem, mas eu falei com a Bruna também falou que era ok. Oi, pessoal. Boa noite. Eu recebi o convite na sexta-feira para vir falar com vocês e agora eu tenho 3 minutos, então vou tentar correr ao máximo. Eu estava vendo o vídeo da Mari e toda aquela parte da Índia ali eu conheci inteira. A Mari foi em abril, eu acho que você foi, e eu fui em agosto. Então, eu fui cobaia realmente da VV. E antes de eu ir, eu queria ir para a África. O meu awakening, né, a minha chamada foi assim, eu estava namorando, eu queria fazer uma viagem. E aí eu falei assim, cara, eu quero ir para a África. Eu vou para a África, Ebola, eu quero ficar lá no meio, eu quero ajudar as pessoas. Aí... E eu queria fazer isso. A minha namorada falou assim, você é maluco, nunca que eu vou, né? Tal, que bom que você não vai, ainda bem que eu vou sozinho, é isso tudo que eu quero mesmo. Só que eu não achei, não encontrava. Foi a mesma coisa que a Mari falou, não encontrava nada no Brasil que fizesse essa viagem. Tudo que eu procurava era a África do Sul. Vai para a África do Sul. Eu tinha acabado de ir para a África do Sul, não estava afim de ir para a África do Sul. E aí eu terminei o namoro, né? Porque, claro, o maluco quer ir para a África é bola, não dá para continuar com uma pessoa dessa. Aí comecei a procurar um monte de amigo para falar assim, olha, eu quero fazer uma viagem de férias, fazer um trabalho voluntário durante minhas férias. Eu perdi alguns amigos também no processo. Todo mundo falava assim, né? Pô, vamos para Las Vegas, né, cara? Vai fazer o quê no meio da África? Eu falei, não, eu quero isso que eu quero fazer, já tinha colocado na cabeça. E aí falei com uma amiga minha e ela falou assim, eu topo, inclusive eu já vou, só que eu quero ir para a Índia. Eu falei assim, tá, tudo bem, acho que a Índia está tão ruim quanto a África, então vamos lá também, né? E aí ela falou assim, você tem que conhecer a Mari, fala com a Mari, liga para a Mari e vê se você consegue ir comigo. Eu falei, liguei para a Mari, falei assim, aí a Mari começou a me falar todas as maluquices que ela queria fazer na vida. Eu falei assim, tá bom, então semana que vem eu vou para o Rio para a gente sentar, conversar e a gente vai, e eu vou fazer essa viagem. A gente saiu para jantar, eu, a Gabi e a Mari. Eu me apaixonei pela Mari, eu sou casado, mas eu queria casar com a Mari antes de casar. Aí eu falei assim, Mari, a gente tem que fazer a vida junto, a gente vai ser sócio, a gente vai fazer coisa doida, vamos lá.
E eu vou para a Índia e eu falei assim, Mari, como é que eu posso ajudar? Ela falou assim, Mauro, lá é o sistema, está todo mundo ferido, é um acampamento de guerra, realmente é. As pessoas são abandonadas na rua e essa Earth Foundation ela recolhe essas pessoas porque na Índia não tem assistência social, não tem previdência. A família abandona as pessoas com 200 rúpias na rua e essa pessoa está abandonada para o resto da vida porque a casta também não cuida dela, porque se a família dela não quer, a casta também não quer e o Estado não cuida. Vai lá ajudar esse povo. Eu falei assim, não, tudo bem, a Gabi era médica, a outra menina, a Regiane que foi com a gente era bióloga e eu era um administrador, trabalhava na Coca-Cola 10 anos. Falei assim, o que é que eu posso fazer na vida é levantar dinheiro. Então eu levantei $5 mil. Antes de haver crowdfunding, não existia site crowdfunding. Eu falei com amigos, realmente, coloquei no Facebook, coloquei em todo lugar, consegui levantar uma grana. E eu falei, Maria, o que é que eu faço com esse dinheiro agora? Né? Então, por isso que eu falo que eu sou a cobaia da VV. Porque nessa época ainda não tinha essa estruturação de longo prazo, o que é que a gente vai fazer e tudo mais. Só que ela falou assim, você vai perguntar para eles o que eles querem. Né? Não vai ser eu que vou te falar, não vai ser você que vai falar. E eu cheguei lá, a gente estava nessas duas ONGs, né? Tanto na ONG do Stan, que era o asilo, onde a gente ficou, tanto na ONG do Earth Foundations, que é do Ravi, que é onde a gente ajudou principalmente. E eles falaram que eles queriam e a gente comprou. Eu consegui, com o valor que eu levantei aqui, eu consegui comprar 3 meses de materiais médicos para a ONG e 3 meses de fraldas geriátricas para outra. Né? Então, foi bem impactante e saiu de alguma coisa que as pessoas aqui deram. Eu acho que eu já falei muito, já passei dos meus 3 minutos. Fico muito feliz em responder perguntas, dúvidas de como foi, de como é, e à disposição. Beleza? Beijo. Obrigada. Eu acho que é importante a gente escutar, né, quem foi, e ele foi literalmente um cobaia. Porque, assim como o Kakenia's Dream, a gente vai se reinventando, a gente vai aprendendo fazendo, não tem jeito. O Médicos Sem Fronteiras, inclusive, já errou várias vezes. Instituições, às vezes, a gente falha, mas a gente falha na melhor das intenções, tentando fazer o que é o correto e tentando fazer a melhor estrutura. Eu quero fazer algumas reflexões aqui, trazer algumas frases que eu gosto muito, essa do Papa Francisco. A cultura do conforto que nos faz pensar apenas em nós mesmos nos torna insensíveis aos gritos de outras pessoas. Então, às vezes, a gente está tanto na nossa zona de conforto, a gente está tanto só ali, né, na nossa bolha, que a gente esquece do próximo. E que a gente esquece que a gente é capaz de ajudar. E quem é o próximo? Pode ser o seu vizinho. Eu não sei quantos de vocês, de fato, conhecem o vizinho, já perguntou se o vizinho está precisando de alguma coisa na vida. E, às vezes, ele pode estar precisando. Às vezes, é o seu porteiro, às vezes, é o próprio familiar que você não fala há muito tempo. Então, a gente fica tão fechado nessa bolha e a gente fica tanto nessa cultura e a gente esquece do próximo e a gente fica invisível a isso. O próprio retrato disso, eu trabalho com moradores em situações de rua, eles falam a dificuldade que eles têm. Falam, Maria, às vezes eu me sinto um lixo humano. Então, é isso que é muito importante a gente sempre trabalhar. E tem uma outra frase dele que eu gosto muito, que é, neste mundo globalizado, caímos na globalização da indiferença. Está todo mundo aqui com o celular na mão, a gente está conectado rapidamente por um clique. Hoje eu falei com 2 países, por exemplo, eu tive que falar por conta da VV, e a gente se comunica muito rápido, a gente faz pontes muito rapidamente, a gente faz conexões muito rapidamente. A gente é um mundo globalizado hoje em dia, né? Então, por que ser indiferente? Não faz sentido. Né? Não tem como mais a gente viver numa indiferença, numa sociedade indiferente ao próximo, às dores dos próximos. A gente tem que se ajudar, a gente tem que dar as mãos. E transformar o seu medo em coragem. Eu sei que é difícil. Às vezes, na verdade, o medo, eu vou ser bem sincero, eu aprendi isso com terapia, o medo é muito importante a gente ter no sentido de nos proteger. Né? É o que dá também o nosso limite, até quando eu consigo ir. No entanto, ele não pode travar. E a gente tem que ter a coragem de passar por cima dele e falar, não, eu consigo. E eu acho que para empreender no mundo, de modo geral, você tem que ter muita coragem. Agora, empreender socialmente, que é o que a Dani faz, a Dani, vocês vão saber já, ela vai lançar a plataforma que vai revolucionar qualquer tipo de doação, a forma que se doa no mundo, na realidade, até porque é uma plataforma global que chama Uvonation. Não sei se vocês sabem, Uvo do latim significa ajuda, né, Dani? E a Dani é brasileira, e ela está junto com americanos fazendo isso. Então, a brasileira lá fora, que ela mora lá fora, né, Dani? E que está fazendo. Eu estou dando esse como exemplo para vocês saberem que tem muita gente que faz, e que às vezes a gente não sabe. E essas pessoas transformaram o medo dela em coragem.
São pessoas que às vezes tinham medo de ir para a Gana e foram, Agnes, a Aki, e aí, como é que vai ser, e ajudaram muito. As duas, eu sou muito grata a elas, porque elas fizeram um trabalho fundamental no orfanato de lá. E eu acho, se eu também vou falar isso por vocês, mas mudou principalmente o rumo profissional também, um pouco de vocês, né? De a forma de pensar e atuar. E isso é muito forte quando a gente faz isso. Então, assim, eu vim aqui, eu trouxe um pouquinho da minha vida, obviamente que a minha vida envolve a viver, né, que a gente chama de viver. Então, obviamente que eu falei, mas eu vim aqui principalmente para trazer esse despertar para vocês. Eu não sei, quem faz trabalho voluntário? Já que eu já fez. Quem já fez? Até que é bastante gente. O meu sonho é que eu falasse isso, perguntar e todo mundo levantar a mão. Lá fora, nos Estados Unidos, todo mundo levanta a mão. Eu fiz essa pergunta, fui dar as palestras agora nos Estados Unidos. Aí, quando eu fiz essa pergunta, o pessoal me olhou assim, what? Que pergunta, tipo, besta, é óbvio que é todo mundo. Porque é muito forte. E a gente tem que fomentar isso. E por quê? A gente consegue fazer, é possível. A gente tem a cultura no Brasil da caridade. A gente entrega um cobertor para o morador em situação de rua, mas a gente não dedica o nosso tempo a ele. A gente não volta, a gente não passa o tempo do voluntariado, que é essa entrega com aquela pessoa. E a gente precisa mudar essa cultura. Porque isso é possível, sabe? E, na realidade, está na nossa mão, a gente consegue fazer, sabe? Não é aquela coisa de, como é que é? George Clooney, Angelina Jolie, embaixador de ONU. Não, qualquer um consegue fazer, na realidade. Muito mais que eles. Eu vou deixar aqui meus contatos para vocês. Eu estou super à disposição, eu sou bem ativa e consigo... Bem ativa. Às vezes eu demoro a responder para caramba. Não sabe disso? Tem várias pessoas que sabem disso. Mas é porque é muita solicitação, é muita mensagem. O Mauro sabe disso. Mas, assim, eu só queria deixar assim, uma mensagem. A gente está aqui hoje, a casa, assim, né, a Lesp aberta, graças ao Daniel, graças à equipe dele, que, vestiu a camisa de poder fazer isso, começar isso aqui. Certamente vocês almoçaram, certamente vocês comeram, a gente está aqui, a gente está respirando. Gente, a gente tem tudo, tudo. E não faz sentido a gente não fazer nada. Porque agente social somos nós também, não é só o governo. Nós temos que fazer, e nós temos que fazer isso, vestir essa camisa e falar, nós podemos mudar e devemos fazer. Então, assim, mais do que qualquer coisa, assim, façam e não deixem nunca, não parem nunca, porque isso é muito gratificante para os que fazem, vocês já sabem disso, isso muda vidas. E, por fim, só queria agradecer vocês que estão aqui também, né, como voluntários à noite, trânsito em São Paulo, vieram aqui. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, de verdade. Eu amo fazer isso aqui, amo demais falar, trocar ideia, estou à disposição. Não sei se tem tempo para pergunta, cadê a Bruna? Eu não sei como é que a gente está, mas é isso. Muito obrigada. Mari, parabéns. Adorei a exposição, demais mesmo. Gostei muito. Eu sou Diana, também faço voluntariado desde os 13 anos. Sou apaixonada também. Tenho 33 anos. Então, eu queria te perguntar sobre esse projeto, assim, primeiro, como que vocês fazem o treinamento dos voluntários? Se vocês têm um processo de seleção ou se vocês aceitam qualquer pessoa, como que funciona o treinamento concretamente? E depois, como que vocês fazem, assim, justamente você falou dos indicadores, a medição, o retorno para os voluntários? Então, quando a gente criou a VV, o Mauro não passou por isso, a gente ainda não tinha essa metodologia. Então, a gente foi desenvolvendo, porque assim, essa medição é longo, médio prazo, não tem jeito. Médio e longo prazo, não tem jeito. Então, o que a gente fez? Depois de 2 anos, a gente implementou uma metodologia em 5 passos. Então, hoje eu tenho uma equipe, que são meninas treinadas por nós, que são voluntárias, que vão a campo e que capacitam, assim, ó, cara a cara, mas online. Então, o que a gente faz? Como nós somos uma agência social, a gente não tem dinheiro, a gente não tem investimento, a gente usa o quê? Plataformas que são de graças. Google Hangout, Appear-in, Skype, e aí a gente faz essa capacitação assim. Tem uma metodologia para isso, essa metodologia envolve também trazer os princípios de ajuda humanitária, a base do voluntariado e, obviamente, toda a parte cultural do país que a pessoa está indo. Porque, por exemplo, a gente está na Síria, então vocês não imaginam o desafio que é para se entrar num país como esse e as questões de barreiras culturais que muitas vezes se tem. Né? E nessa capacitação, principalmente no que vai individualmente, quando vai em grupo, você tem alguém, um líder, né? O Gilson, que eu falei, que vai ser um deles, eu sou, várias meninas outras são. Você consegue ali, no meio do caminho, se tiver alguma pessoa que não entendi muito bem como é o processo e tal, você consegue contornar. Mas quando a pessoa está indo sozinha, você tem um desafio. E, para isso, a gente tem esses líderes comunitários, os country managers, que estão sempre com eles. E essas pessoas, elas passam por uma capacitação individualmente também, quando é em grupo, passa todo mundo em grupo, para poder chegar preparada e deixar
um legado, literalmente, onde o trabalho dela seja contínuo e medido médio e longo prazo. Aí, como? Vou dar um exemplo real. Uma menina de Santa Catarina, médica, foi para Living Positive Kenya, no Quênia. Quênia, no próprio nome já diz, no Quênia. Trabalhar com empoderamento feminino. Eu falei assim, Mari, eu sou médica, tá? Quero atuar como médica? Posso atuar como médica, não tem problema, mas é o que eu faço na minha profissão, né, no dia a dia. Eu quero ir para lá para doar outra coisa que eu sei fazer. Ela sabe fazer patchwork. Você sabe o que é patchwork? Uma costura, que é trabalhosíssima, é um ponto super difícil e tal. Esse trabalho de empoderamento feminino, uma parte você pega a habilidade dessas mulheres que foram rejeitadas, expulsas de casas, enfim, e trabalham que elas têm. O que você sabe fazer? Eu sei cortar cabelo, eu sei costurar. Tinha um grupo de costureiras. Então, eu falei assim, Alessandra, você vai fazer o seguinte, você vai ficar 10 dias, né? 10 dias, a gente fala, mas como é que eu faço a diferença em 10 dias? Você vai formar um curso para essas meninas para introduzir o patchwork que elas não sabem para elas. Hoje em dia, essas meninas, elas conseguiram aumentar a renda, aumentar as vendas na vendinha delas numa favela, graças a introduzir um novo produto via patchwork. Então, olha o impacto que uma pessoa fez em 10 dias. Né? Hoje, essas são 10 mulheres que têm uma renda melhor e melhoraram graças a um programa de 10 dias que uma pessoa fez. E aí, como a gente mede isso? Não só porque nós temos equipe em campo, e aí é o desafio, porque você tem que ter a comunicação direta, como ferramentas. Hoje existem ferramentas internacionais, EVPA, SPTF, que aí você tem que estudar, que são implementadas dentro da VV, que aí são... como é que tem um nome para isso? São indicadores. Isso. São indicadores que aí você vai vendo e vai acompanhando. E, para medir, você tem que comparar. Isso é muito importante. Então, obviamente, por exemplo, tem um grupo de mulheres ali que ainda não entraram para o programa. Então, a gente consegue comparar essa que não recebeu com a que recebeu. Então, assim, Mari, efetivamente, hoje, dos 21 países presentes, vocês conseguem medir todos? Não. A gente mede com toda certeza, e muito bem, Brasil, Haiti e Quênia. E a gente está agora levando isso para conseguir implementar. E é um desafio que vocês não fazem ideia, gigante para conseguir fazer isso. E é custoso, né? Então, assim, a gente tem as ferramentas e a gente está implementando passo a passo em cada país, entendeu? Para conseguir fazer isso. É o estágio que a gente está. Que, na realidade, hoje, perguntando, não sei se vocês sabem, 87% das empresas sociais no Brasil não medem impacto e nem sabem como medir. E aí, até para o lado nosso educacional, uma das coisas, um curso que eu quero lançar de medição de impacto. Como fazer isso? Porque é extremamente importante. A sua pergunta é maravilhosa. Claro. Eu falei que eu fui a cobaia, mas além da cobaia, eu fui também o MVP da VV. Apesar de não ter o programa estruturado, a gente teve da Mari e da VV uma apostila sobre a Índia com todos os dados, como eram as ONGs, onde é que a gente ia, o que é que a gente ia fazer, o que é que eles precisavam, o que é que ela tinha feito, porque eu fui nas ONGs que ela já tinha ido. Então, assim, apesar daquele momento de 4 meses de empresa ainda não existir todo o processo que ela durou 5 anos para fazer, já existia uma ideia incubada do que seria isso no futuro, né? Então, se eu posso, para finalizar, o que eu vim falar hoje se alguém está aqui tentando entender o que aconteceu na vida da Mari, na vida da VV, para dar o seu primeiro passo, dê o primeiro passo antes de tentar entender tudo que você precisa entender. Porque foi assim que nasceu a VV, é assim que nascem a maioria das empresas do mundo de tecnologia. Eu trabalho com startups, então eu sei muito bem isso. Então, criem seu MVP, deem o primeiro passo, que um dia vocês, depois de 5 anos, talvez, cheguem ao que a Mari é e o que a VV é. Mas eu acho que é isso, sim. Eu acho que eu fui o MVP. Isso é fundamental e é um grande desafio, sim. Prazer, gostei demais. Sou do Rio também, então identifico. E uma barreira que eu queria saber, a da língua. Como que vocês tratam isso? A barreira das línguas, assim, a gente está em países que falam português, né? O Brasil, Angola e Moçambique, então aí não tem problema. Mas os outros a gente exige um nível, pelo menos, intermediário. Isso é super importante, até por uma questão de segurança. Porque imagina que ela se perde ali no meio, como é que ela vai conseguir se comunicar? E aí, para isso, a gente tem um formulário. Todo mundo que preenche o formulário antes, a gente entende que tem tudo nesse formulário da pessoa, até se ela toma remédio controlado, porque essas coisas são importantes saber, né? Então, a gente tem que entender isso para poder, inclusive, fazer o que a gente chama de match,
para poder ver, olha, você quer isso aqui, mas de repente, acho que com o que você tem, você vai ser melhor fazendo isso aqui. E aí, obviamente, a gente conversa com o voluntário e tal, mas a língua tem essa questão. Tem essa questão, porque não tem jeito. E aí, em países árabes, porque eu não falo árabe igual o Daniel, e assim, é difícil achar uma pessoa que fala árabe, a gente sempre tem tradutor, que é uma forma de você empoderar localmente, porque eu dou um emprego para essa pessoa, que é um refugiado, na maioria das vezes, na maioria não, sempre são refugiados, que a gente, no países árabes, no caso, que a gente trabalha com eles para poder ajudar na tradução, porque aí realmente não tem como, né? Não é todo mundo que fala inglês. Mais ou menos isso. Tem, na realidade. Eu tenho uma coisa muito legal para falar. Esse ano, a gente botou primeiros voluntários mirins em campo, 10 anos de idade. Olha o desafio. A gente fechou com uma escola, Albert Sabin, aqui em São Paulo. Estamos fechando com a segunda escola do Grupo Sabin, que é o Colégio Vital, para poder levar crianças a partir de 10 anos. Aí, o que a gente fez, tá? Porque, assim, a gente tem que unir, né? E, assim, a escola particular com a escola pública. A gente tem vários projetos de educação pública de contraturno escolar, que são muito importantes. Então, aí são pessoas visionárias, direção de colégio que tem essa visão, nos chamaram, nos convocaram e falaram assim, olha, eu quero que meus alunos tenham essa vivência. Então, eles levaram 2 professoras e um grupo de alunos de 10 anos para a Ilha de Deus, em Recife, onde as professoras levaram ferramentas pedagógicas e educacionais para as professoras do ensino público e as crianças iam fazendo ali, as do ensino privado que já sabiam fazer aquilo ali. Então, assim, a faixa etária de 10 anos que a gente tem, mas aí, no caso de 10 anos, é uma coisa específica para a escola. Mas, assim, tem uma mãe agora que vai comigo para o Quênia, ela vai com um filho de 10 e de 7. Mas aí é a mãe que está indo com o responsável e é um projeto que, de fato, consegue. Eu sei que a troca vai ser bacana, mas a gente avalia caso a caso, nos individuais, em grupo só quando é escola, e aí limite não tem nenhum. Tá com saúde, tá com disposição? Exatamente. Tudo jóia. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Não, ótima pergunta. Seleção de ONG. Primeiro, a gente tem como se fosse um checklist, então a gente faz um trabalho de curadoria, a gente vai atrás desses projetos, e aí foi o que eu falei anteriormente, a gente só pega as ONGs feitas por locais mesmo, pequenas. Às vezes a pessoa está começando, não tem nem CNPJ, por exemplo, né? Ela não tem nenhuma razão social, digamos assim. É uma mulher que começou botando para dentro crianças órfãs, estou dando um exemplo, que não é o caso, mas assim, um exemplo assim, bem simples, né? Então, são essas ONGs e que a gente pega a transparência financeira, que isso é muito importante, a gente vê o real impacto, se ainda está começando, como é que ela pretende se planejar com isso, se não sabe nem como, a gente ajuda ela, porque é a forma da gente empoderar e levar esse conhecimento para a própria instituição. Então, é isso, tem esse checklist para as ONGs, como que a gente chega até elas, como eu comecei a trabalhar como voluntária desde novinha, eu acabei tendo muito contato, um indica isso, um indica outro, tal, então vai indo, e hoje em dia as ONGs vêm também, né? Falam, olha, eu tenho isso, tenho um projeto aqui. Os 4 países que a gente está botando agora foram ONGs que vieram falar com a gente, e a gente foi ver. A gente visita os países antes, é muito importante, todos os países que a VV está, foi alguém da VV visitar. Conflito. Muito boa pergunta. O que a gente faz? Eu não sei se vocês estão acostumados a entrar em comunidade, mas assim, não se entra em comunidade com segurança, não se entra em comunidade com a polícia. Tem várias coisas, você não pode fazer, você tem que estar ali integrado junto a eles. Como você faz isso? Você entra com os próprios locais. Então, a gente tem esses líderes comunitários que sabem quando as coisas podem ocorrer, onde não pode ocorrer, o que é difícil, como pode acontecer. Eu nunca tive um problema muito grave. Uma situação mais assim, complicada, a gente passou, foi no Quênia, o Beguito estava comigo, que a gente estava, foi numa semana bebê do ano retrasado. A gente estava em um campo de futebol enorme lá, né? Toda a comunidade tem um campo de futebol, o Quênia, eles amam futebol, é igual aqui no Brasil. E aí era época de eleição.
Lá, época de eleição em países africanos é muito complexo, gente. É muito complicado você estar lá. Então, por exemplo, a gente aprendeu a lição. Então, quando é época de eleição, a gente fecha até assim, 6 meses antes, a gente fecha. Se depois de eleito, presidente, governador, não importa, ficar tranquilo, a gente volta. Porque tem vezes que continuam rebeliões, né? Não aceita o governo, tal. Então, isso é a primeira coisa, isso é comunicação. Comunicação efetiva é que faz as coisas não darem errado. Aí, um exemplo só que aconteceu, tinha esse grupo de pessoas lá, que lá os candidatos contratam pessoas para fazer baderna, fazer bagunça dentro de... Né, foram contratados literalmente fazer bagunça na favela. Com pedaço de pau, criar confusão. Eles vieram, assim, ó, correndo. Eu não sei quantas pessoas tinham, 100 pessoas, 50, sei lá. Just 200 pessoas. Olha, umas 200 pessoas querendo, correndo, assim, atravessando na nossa direção. E assim, né, de estrangeiro, né, que eles chamam de muzungo, assim, falei, e agora? Estou vindo aqui, o que vão fazer com a gente? Falei assim, gente, corre, vamos para a escola mais próxima. A gente pegou refúgio ali na escola mais próxima, e porque a gente estava com cacice, com pessoas também, líderes de comunidade. Não, fica tranquila, não, vamos para aqui para a escola, a gente esperou passar. Foi a coisa mais complicada. Quando a gente voou um drone na fronteira com a Síria, mas aí também uma grande ignorância, né? Porque, pô, um drone no meio da guerra, pelo amor de Deus. Aí a gente estava com um fotógrafo, e aí ele, pum, levantou. Eu falei, que isso? Eu tomei um susto do nada, gente. Foi questão assim, ó, de 3 minutos, vem um carro preto, assim, pum, para o carro, saem os caras. Eu falei, meu Deus, agora vai todo mundo preso. E ninguém fala árabe, como é que a gente faz? Que ninguém entende nada que esses caras estão falando. Mas aí, enfim, a gente estava, obviamente, com os nossos refugiados, tradutores, que, não, desculpa, a gente não sabia, a gente é brasileiro, a gente está fazendo isso, desce o drone, vou confiscar o drone. Não confisca, deu certo. Foram as coisas assim, mais complicadas que a gente passou, e às vezes existem conflitos mesmo. Engano, agora eu bati na mesa para discutir com a mulher, né, uma das mulheres que era proprietária da casa de acolhimento de crianças órfãs, porque ela não queria... enfim, ela queria outros tipos de coisa, outros tipos de ajuda, enfim, ela não entendia certas ajudas que a gente estava levando e tinha um interesse próprio. Então, aí você tem que discutir, você tem que dialogar. É na diplomacia, entendeu? É na diplomacia dessa forma e principalmente com líderes comunitários. Eu acho que isso que é a grande diferença. E nós fazemos parcerias com embaixadas. Então, a gente tem um contato... Toda embaixada sabe que tem um grupo de brasileiros fazendo trabalho voluntário. Ou uma pessoa ou um grupo. Eles todos sabem. É a mesma coisa para a empresa, que a gente leva grupo de empresas também. Então, quando tem, a gente está levando agora um grupo para o México, a gente fala. Obrigada pelas perguntas. Bom, primeiro eu queria falar mais uma vez que eu sempre mando mensagem para a Mari, que ela é uma inspiração para mim. Acho que no mundo mesmo que ela falou tão globalizado, às vezes a gente valoriza tantas coisas que a gente esquece que de levar pessoas como você como inspiração. E quero dizer que depois que eu viajei com a VV, realmente quem tiver oportunidade vai, porque minha vida mudou assim. E eu estou cada vez mais próxima da pessoa mesmo que eu quero ser e eu levo sempre a Mari como inspiração. Quando eu fui viajar com a VV, as pessoas, a gente ouve hoje empreendedorismo social, e é um termo muito recente, assim. E quando a gente viajou, eu fui para Manari, no sertão com eles, a Gabi falou muito disso, o quanto é difícil ainda para as pessoas essa mentalidade de entender, mas... e tanto que pessoas me perguntavam, você vai viajar, você vai fazer trabalho voluntário, aí você foi com uma agência, mas você pagou para a agência? Como assim? Então, eu quero saber dessa dificuldade de vocês, como que é essa questão de mudar essa mentalidade mesmo, e daqui para frente, se você acha que cada vez mais esse termo vai ser mais inserido na nossa realidade, assim, essa dificuldade mesmo de vocês, eu queria saber. Ótima oportunidade para explicar, claro. Prazer, pessoal, essa aqui é minha filha, Thaíris. Muito bom! Parabéns! Ela é incrível. Cara, Tata, essa pergunta é muito boa oportunidade para, inclusive, falar isso e explicar. Tudo tem um custo, né, gente? Olha a equipe que eu tenho hoje, a gente trabalha para isso, trabalho de curadoria, para poder ir para esses projetos, para a gente poder ajudar, orientar essas pessoas. A capacitação é um custo nosso, é a hora das pessoas trabalhada para poder fazer isso. O trabalho de mensuração de impacto é caríssimo para isso, só que no Brasil as pessoas ainda não entendem. Mas isso é um outro TED, que eu sou a louca do TED, que eu, inclusive, palestrei no TED, então eu amo isso, que eu super recomendo para vocês, é de um cara chamado Dan Pallotta, D-A-N Pallotta, com 2 L's e 2 T's. Esse cara, ele diz o seguinte, que aí acho que é uma questão de mindset, de cultura de mente, que está mudando, e que não é só no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, como o conceito meio que nasceu lá, as pessoas conseguem lidar com isso com mais facilidade. Que é o seguinte,
Isso é um exemplo, tá, gente? É um exemplo, não existe. É muito importante reforçar isso, é um exemplo. Não existe essa história. Mas ele dá um exemplo no TED dele, não sei se é esse exatamente, mas ele fala, ó, tá na capa da Time, Time é uma revista muito conhecida, um cara que é CFO, né, chefe financeiro de uma empresa, e ele conseguiu fazer aquela empresa duplicar o faturamento dela no ano de 2018. Então, ele virou capa da Time 2019, porque ele, né, fez uma empresa duplicar o seu faturamento, digamos assim. O que essa empresa faz? Ela cria games de guerra, por exemplo. Obviamente, esses games, às vezes, têm consequências ruins, né? Tem crianças que são inspiradas por esses games, que, infelizmente, atiram em pessoas e tal. Obviamente que esse não é o objetivo de quem cria um game, nem de uma empresa que vende isso. Não, um cara psicopata, mas não é isso. Mas o que, de fato, você simplesmente só vender um jogo tem de impacto social? Qual que é a inclusão disso? O que você está fazendo? Você trabalha nisso? Uma empresa que simplesmente pensa em só gerar lucro. Aí vem o Dan Pallotta e fala, aí tem um médico em contrapartida. Esse médico vai para o lado da pesquisa. E esse médico, ele lança um medicamento, uma vacina, para acabar com a malária. Acabar não, né? Para você prevenir a malária. Inclusive, a primeira vacina está sendo entregue agora para vários países africanos contra a malária. Mas não é o caso também. Tudo isso é hipotético, tá? É mentira, são exemplos. Esse cara, ele vem e fala, olha, eu consegui desenvolver essa vacina, e essa vacina, ao invés de custar $200, ela vai custar $10. Ou seja, agora todo mundo vai poder ir para um posto de vacinação e comprar essa vacina. Todo mundo massacra esse cara e fala, você está fazendo dinheiro em cima de pobre. Mas como é que ele vai se remunerar? Esse cara, segundo o Yunus, não sei se vocês conhecem Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz em 2006, segundo as teorias, esse cara deveria, inclusive, ganhar o dobro que esse CFO ganha, porque esse cara, ainda por cima, ele está fazendo algo com impacto. Só que nós temos a cultura de não. O cara que está ali trabalhando capitalismo desenfreado, não, é normal. Agora, o cara que fez algo para o social, ele não tem direito de ter o salário dele pago? Isso é uma coisa assim, que para mim, inclusive, me revolta muito, e é uma briga constante de mostrar isso para todo mundo. Não, tem um valor. A diretora de uma ONG merece ter o seu salário, deve ter. Então, isso é uma coisa que de fato é difícil, mas é mindset, é cultura, é forma de pensamento, e que aí é você trabalhar e mostrar isso para as pessoas, que não é problema você trabalhar, você tem um negócio social que tem impacto e que também tem retorno financeiro, porque afinal a gente está no mundo capitalismo em que a nossa moeda é o dinheiro, né? A gente precisa sobreviver. Então, isso faz parte, sabe? Então, de fato, tem essa dificuldade, cada vez mais isso está mudando, as pessoas estão entendendo, e a gente tenta, através da nossa comunicação, que, ao meu ver, ainda é falha, né, através de redes sociais, comunicar para as pessoas por quê. Isso aqui tem um custo. A sua hora da capacitação tem isso. Uma ferramenta de medição de impacto é caríssimo. A você pagar um country manager lá, ele tem um custo, ele vai te receber. E a gasolina dele para te pegar no aeroporto, ele vai tirar da onde? Boa. Quando a gente fecha uma viagem para a VP, eles mandam um relatório especificando, você está pagando isso, é para isso é para aquilo, então é muito legal. É uma coisa que a gente tenta fazer para ajudar a mostrar para todo mundo, olha, é isso aqui, tem um custo e o quanto que fica para a empresa, sabe? E tem um nome disso também, que é capitalismo consciente. Quem começou isso foi John Mackey, CEO da Whole Foods, e Raj Sisodia, que é um economista indiano fantástico. Super recomendo depois vocês lerem sobre isso. Capitalismo consciente é um movimento que eu gosto muito e que trabalha em diferentes âmbitos. É isso. Muito boa pergunta. Ótimas perguntas. Alguém quer fazer a última? Boa noite. Eu gosto muito do conceito de voluntariado. Eu acho super interessante. Mas, devido à minha idade, que é muito baixa, só tenho 18 anos, eu acho que é muito complicado de ter uma ideia de como começar. E eu gosto muito de empreendedorismo, e a minha mãe trabalha com isso. E eu queria saber qual foi o seu start nesse campo, como você lidou com os impedimentos, que aqui no Brasil ainda é muito complicado, né? O empreendedorismo ainda está entrando, principalmente social, né? Eu queria saber, que eu gosto muito dessa área, eu quero entrar nessa área de empreender, mas eu não tenho muito acesso a isso. Eu queria saber como foi a sua experiência com isso, como você lidou, o seu maior desafio, e na questão financeira também, como que você lidou. Então, acho que muita coisa que muita gente não fala é sobre a saúde mental do empreendedor. Isso é, assim, algo que eu estou aprendendo a lidar na marra. Vou falar uma coisa para vocês, início desse ano eu quase pensei em tomar remédio psiquiátrico, assim,
Porque eu falei, eu não vou conseguir tocar a VV mais, eu não tem mais como sobreviver. Eu vou virar CLT, eu vou sair com... Eu não tenho mais condições, assim... É muito difícil, vocês não têm noção. É muito difícil. Primeiro que é difícil empreender no Brasil, de modo geral. É muito difícil. Empreendedores aqui é uma nação de empreendedores, o Brasil. E eu vou te falar, esses caras são muito guerreiros, mas muito guerreiros. Empreender socialmente, então, nem se fala. Eu não estou querendo se desestimular, não, tá? Ao contrário, é um desafio para você pegar para si, que é o que a gente matou no peito e fez. Mas é muito difícil. E, para mim, eu passei um momento agora, no início desse ano, que meus pais me ajudaram muito psicologicamente, meus próprios sócios me ajudaram muito. Cara, Mari, não desiste. Primeiro que quando você é social, quando você fala, cara, se eu desistir, olha quanta gente a gente vai deixar de ajudar. Meu Deus do céu. É uma responsabilidade muito grande. Mas, segundo, que tem a sua saúde financeira. Sabe? Eu tenho 33 anos, gente, eu ainda moro com meus pais. Eu não tenho condições de sair de casa ainda. Sabe? Primeiro que eu também quase não fico no Rio de Janeiro. Então, assim, não faz sentido eu ter o meu próprio apartamento, porque quando eu volto para o Rio, eu quero estar com meus pais. Mas, assim, eu também não conseguiria. Então, é um processo para isso, sabe? Isso é muito importante falar, porque vocês estão vendo aqui, pô, que maneiro, né? Que lindo, a Mari tá lá falando, tá. Cara, é difícil pra caramba. É muito difícil. É não dormir. Eu odeio voar, eu morro de medo, eu vou toda semana. Eu entro em pânico, eu fico vendo tempo, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o avião. São várias que o meu trabalho envolve, no caso, viagem, né? Então, tem jeito, eu tenho que voar. São os desafios de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo no meu propósito? O quanto a minha empresa está sendo o mais inclusiva possível? O quanto o meu impacto está sendo positivo? Essa ferramenta está dando certo? Ai, uma criança morreu. Aí, do nada, vem aqui, aconteceu ontem. Um haitiano, refugiado, que chegou aqui, deram meu telefone para ele. Eu nem sabia que deram meu telefone para ele. Falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar ele? É tanta coisa, mas é tanta coisa. Tem seus funcionários, como é que eu trabalho, como é que eu treino meus funcionários, como é que eu monto um plano de carreira aqui dentro da empresa. Gente, é muita coisa, é muito difícil. Mas, uma coisa que eu não contei para vocês, quando eu saí da Andrade Gutierrez, eu quase morri lá. Eu tive um choque anafilático dentro da empresa, mais 15 minutos eu morria. E foi ali que eu falei, eu não tenho condições mais de continuar isso aqui, trabalhando aqui. Eu estou infeliz, de fato, aqui. E, hoje em dia, não tem um minuto que eu me arrependa do que eu faço. Eu sei que eu já, assim, tentar desistir, a gente vai tentar sempre. Eu brinco que empreender... Sabe o filme Tropa de Elite? O cara fica, pede para sair, pede para sair. Então, é o mercado falando, pede para sair, pede para sair. E você, não, eu não vou sair, eu vou continuar. É muito difícil. Mas quando você tem um propósito, isso é muito forte, e isso te guia, mas você tem que entender, e você tem que ter maturidade e racionalidade também para seguir esse rumo, é algo que é muito difícil de dar errado. Pode dar, claro, que às vezes é mercado que não deu, é falta de investimento, às vezes a gente cansa. Mas, assim, isso é muito firme, isso se diz muito, isso é estatisticamente falado, o quanto as empresas que têm um propósito muito definido, e hoje em dia a capa da Exame, né? Não sei se vocês viram. A capa da Exame é sobre isso, o propósito, isso é uma coisa muito forte. São as empresas que conseguem manter e ter uma cultura muito forte dentro da empresa. O meu start foi isso, eu estava infeliz na carreira, que é a sua pergunta, né? Eu não tinha propósito, literalmente, repeti 20 vezes essa palavra, mas, enfim, é isso. Eu não encontrava aquilo ali na minha carreira como executiva, e eu pedi demissão. Agora, é muito importante falar, eu tive facilidade, porque, como eu falei, eu tive tudo na minha vida, né? Eu estudei em colégio particular, em colégio bilíngue, então, eu tive meus pais que me apoiaram. Então, foi possível também, e eu consigo manter até hoje por conta disso. E aí, agora, eu vou falar uma coisa muito bacana para vocês, que me fez também não desistir. A gente passou o BNDES pela primeira vez, não sei se estão sabendo, abriu um edital público para o programa de aceleração e investimento deles. 5.000 empresas se inscreveram, 27 passaram, a VV foi uma delas. Foi um processo muito difícil, que eu tenho muito orgulho disso, e que está sendo uma grande escola para a gente, e que eu falei, cara, graças a Deus que eu não desisti. Até porque, tem um outro estudo que mostra isso, que 70% das empresas fecham, né, em 5 anos aqui no Brasil, no 5º ano, e muitas delas, é a fase que elas teriam para justamente passar e ter o sucesso. E elas fazem porque elas desistem. Porque é isso, o empreendedor vou te falar, não sei o que é ser isso, porque é muito forte, mas é muito amor envolvido. Você só tem que saber lidar também com a razão, né, para não se deixar envolver e ver na hora que você está se perdendo, trabalhando só por amor e não tem o retorno, que é muito importante. Mas, se você tem essa vontade, cara, faça, porque a gente precisa de empreendedores sociais. E esse é o futuro, tá? Hoje em dia, o que mais está abrindo aqui é fundo para investir em empresas sociais, não para de abrir. Então, é um caminho sem volta. No futuro, ao meu ver, todas as empresas serão sociais, elas vão ter que se reinventar. Não à toa, grande marca, não sei se você conhece a Reserva, uma marca de roupa no Rio de Janeiro, se reinventou totalmente.
Então, é isso. Eu não quero te desmotivar, ao contrário, faça, porque se você tem isso dentro de você, já é tão bom, e você tem 18 anos. Então, faça isso. É isso. Eu só queria rapidinho agradecer, Mari, por ter contado tanto da sua experiência, inspirado a gente. Eu espero que tenha sido legal para todo mundo aí, que fez a gente pensar várias coisas. Até eu aqui, né, do lado de cá da Lesp, pô, como que eu posso, né, sempre focar em como trabalhar com propósito. As dificuldades existem, são diferentes, né? Você falou do estado mental do empreendedor. Acho que a gente também tinha que olhar o estado mental do político honesto. E esse sofre também. Mas, enfim, queria agradecer mesmo por tudo. Eu curti demais. Até me fez pensar também da época que eu fiz lá o voluntariado também, lá na Jordânia. Foi muito legal. E, enfim, né, pô, agradecer. E todos também pela presença. Dizer que esse também foi o primeiro, que todo mês a gente vai fazer. Então, deixem no radar aí, porque é super importante a gente não só abrir as portas, mas também trazer discussões e pontos de vista diferentes que agregam e que contribuem, né? O que às vezes muitas vezes a gente vê por aqui são discussões que no final de contas, né, não vão para lugar nenhum, mas aqui a gente pode ir além. E um último ponto que me chamou muita atenção é que é justamente essa coisa do ímpeto da gente resolver os nossos próprios problemas, né? Então, muita gente quer, mas a gente ainda não sabe como dar o primeiro passo, né? E sabendo, né, da tua história e vendo o exemplo, eu acho que, enfim, serve de inspiração para todo mundo que quer correr atrás, para todo mundo que quer resolver o problema que está ao redor, não esperar o Estado chegar, né, para a gente ser protagonista aí das nossas vidas. Então, super obrigado, Mari, valeu. Se você tiver algumas palavras finais aqui, as considerações finais, tá contigo aqui o microfone. É só para agradecer mesmo, parabenizar essa iniciativa, porque isso é muito bacana, o povo tem que estar mais próximo, né? A população tem que estar mais próxima disso. Queria muito que isso estivesse lá no Rio. Abrir, né? Para isso seria tão bacana poder ter essa iniciativa na minha cidade, que está precisando de tantas iniciativas boas. E agradecer a tua equipe, porque vocês são todos muito queridos, me receberam muito bem, isso é um diferencial. Eles são muito legais, foram muito bacanas comigo. Agradecer, obviamente, a todos vocês pelo carinho. As meninas que vieram aqui. Você veio de longe, né? Tá, meu Deus do céu. Maravilhosa, a Maura, que está sempre... Dani, que veio mais longe ainda. E a todos vocês aqui, eu conheço, e dizer que é isso mesmo, acho que é isso que o Dani falou, na realidade, não é só esperar o Estado, não é só esperar o poder público, está nas nossas mãos, a gente consegue fazer, acho que é muito mais, assim, acho que é isso que eu tentei passar um pouquinho, não sei se eu consegui, mas é o que eu queria mostrar, esse senso de humanidade, que todos nós podemos ser esse agente social de mudança, e ter esse sentimento de gratidão por todos vocês. Muito obrigada.